Atos capítulo de número 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler aqui 4 versículos, os 4 primeiros versículos de Atos, capítulo de número 2. Todos encontraram? Atos 2 diz assim a palavra do Senhor: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, irmãos. Somente esses 4 primeiros versículos do capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, irmãos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois só houve os Atos dos Apóstolos por causa dos Atos do Espírito Santo na vida deles. Eu quero começar, irmãos, com uma introdução. Para algumas pessoas isso pode ser algo que nunca escutou, novo, mas eu quero falar para que nós viemos crer que os dons espirituais, ele é para os dias de hoje também. O Espírito Santo, ele continua concedendo os seus dons espirituais para quem ele quer, conforme ele quer. Aleluia. E há um grupo de pessoas, um grupo de pessoas que creem, que são chamados de cessacionistas. E eles acreditam que os dons cessaram. Esses dons, eles serviram somente para a época dos apóstolos e encerrou com a morte do apóstolo João, o último apóstolo ficar vivo na terra. E existe o continuismo, que é aqueles que acreditam que os dons eles continuam, eles não pararam, eles não cessaram, eles é para os nossos dias, louvado seja Deus. Só que o outro grupo que acredita que cessou, eles não têm nenhum texto bíblico para provar de que isso realmente aconteceu. Já os que creem que os dons continuam e permanecem, eu vou ler 3 versículos aqui, irmãos, e um se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer: a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele está dizendo que não falte nenhum dom no meio da igreja até que a volta de Cristo aconteça. Se Jesus ainda não voltou, então os dons ele tem que continuar. Então não pode faltar dom no nosso meio, porque é para a edificação da igreja do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 10 vai dizer: mas quando vier o que é perfeito, Paulo está falando de Jesus Cristo, porque ele é o perfeito. Quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O contexto, irmãos, Paulo está falando que os dons um dia vão cessar. Aquilo que é em parte, a profecia, vai ser aniquilado, vai parar. Porque vai ser no dia em que o perfeito voltar para pegar a sua igreja. Porque quando a igreja estiver na casa do Pai, estiver ao lado do Senhor Jesus Cristo, não vai haver mais necessidade de dons. Aleluia. É isso que Paulo está falando. Portanto, se Jesus ainda não voltou, o perfeito ainda não voltou, então os dons continuam. Aleluia. E Atos capítulo de número 2, versículo de número 39. Enquanto Pedro ele estava pregando, irmãos, e ele usou a profecia de Joel, ele vai dizer no versículo 39: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. E eu tenho uma pergunta para os irmãos nesta noite, irmãos. Pedro ele está falando que a promessa diz respeito aos vossos filhos, aos que estão longe e a todos aqueles que ele chamar. Deus ainda chama nos dias de hoje, irmãos. Se Deus ainda chama, então Deus ele ainda capacita. Se Deus ainda chama, então ele ainda enche do seu Espírito Santo.
Se Deus ainda chama, então Ele batiza ainda com fogo do seu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Se Pedro e Paulo, irmãos, eles são continuistas, por que nós vamos deixar de acreditar que os dons cessaram para os nossos dias? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Atos dos Apóstolos, irmãos, nós vemos tanta coisa maravilhosa. Nós vemos o Espírito Santo agindo de uma maneira sobrenatural. Algo que nós lemos e é muito bom desejar para os nossos dias. Aleluia. Como por exemplo Filipe, irmãos, ele prega em uma cidade e muitas pessoas se rendem ao Evangelho de Jesus Cristo. E é chamado dois apóstolos, Pedro e João, vão lá na cidade onde Filipe pregou, porque as pessoas aceitaram a Cristo. Eles foram chamados simplesmente para ir lá e impor a mão sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo de Deus nas vidas delas, receberem o batismo do Espírito Santo. Nós vemos curas, milagres, louvado seja Deus. Nós vemos várias vezes, vários textos, por exemplo, irmãos, na casa de Cornélio, homens que não eram judeus, mas antes de descerem nas águas, eles foram batizados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, aleluia. Atos capítulo de número 2, irmãos. Depois da obra salvífica que Jesus realizou na cruz do Calvário, a descida do Espírito Santo é o segundo evento mais importante da história da igreja, aleluia. E eu quero dizer nesta noite que nós precisamos de um avivamento para os nossos dias. Nós precisamos orar, clamar, pedir, mas é pedir de verdade, um genuíno, verdadeiro, um duradouro avivamento para os nossos dias, aleluia. Porque da forma em que a igreja for se acostumando com a mesmice, se acostumando com o pouco, não pode. Nós não podemos nos acostumar com isso. Nós temos que orar, pedindo um avivamento para os nossos dias. E quando eu digo que nós precisamos de um avivamento, eu não estou dizendo que a igreja está morta, não. Eu estou dizendo que nós temos que orar por um avivamento e não por uma ressurreição. Ressurreição é trazer à vida aquele que está morto. Avivamento é nos tornar mais vivos. Avivamento é nos tornar mais ativo. Avivamento é para nos tornar mais intenso. Avivamento é para nos tornar mais atuante na obra de Deus. O avivamento que eu quero que nós venhamos pedir, irmãos, é para tornar os nossos corações mais inflamados pela obra do Senhor. O coração está batendo sim, mas tem corações que estão frios, que já não bate mais com aquela chama do primeiro amor, e é para isso que serve o avivamento. Aleluia. E eu acho interessante, irmãos, que se nós pararmos para observar, que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, lá está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. No final do versículo de número 2 vai dizer que o Espírito de Deus pareava sobre a face das águas. Observe que no princípio, na criação, no início da terra, o Espírito Santo de Deus estava pareando sobre as águas. No início do ministério de Jesus aqui na terra, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba lá no Rio Jordão. E no início, na inauguração da igreja, não podia ser diferente. O Espírito Santo desceu, ele foi derramado sobre os discípulos para capacitar eles para aquilo que eles foram chamados. E com isso eu aprendo, meus irmãos, tudo que você for começar, todo projeto, toda obra que você for dar início, sabe como é que você sabe que Deus está no negócio? É quando o Espírito Santo de Deus se faz presente. Porque o Espírito Santo desceu sobre a igreja, aleluia. O Sinédrio tentou calar, tentou apagar o fogo do Espírito. Roma caçou os cristãos, jogou na cova dos leões, queimaram eles vivos, caía sangue na terra, mas o sangue era igual semente, brotava mais cristão. E por causa da descida do Espírito Santo, ao longo da história persegue a igreja, mas a igreja não se cala, a igreja não recua, a igreja não fecha as portas, porque o Espírito de Deus é com ela, aleluia. Se o Espírito Santo, irmão, estiver na tua vida, não tem nada que possa te parar. E não por causa da tua força, não por causa das tuas obras, mas por causa dele que te capacita, aleluia. Louvado seja Deus. Ao ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, irmãos, nós entendemos que este avivamento que aconteceu aqui
A descida do Espírito Santo não foi algo por acaso, aleluia, mas era algo que estava agendado no céu, era algo que tinha data e hora marcada para acontecer, aleluia. E como é que a gente sabe disso? Lê na Bíblia, porque em Joel capítulo 2, versículo de número 28, aleluia, eu vou ler. O profeta Joel, irmãos, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 28: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia. Era algo profético que tinha que acontecer. E eu acho interessante pelas palavras de Joel, irmãos, porque ele vai dizer que Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia sobre reis, sobre juízes, sobre profetas e alguns homens de Deus. Mas ele descia, mas não permanecia neles, ele se retirava de novo. Só que agora Joel está profetizando que Deus vai derramar sobre toda a carne, aleluia. Não vai ser só para uns, não vai ser só para outros, mas sobre toda a carne, louvado seja Deus. E ele continua dizendo o seguinte: os vossos filhos e as vossas filhas. Não tem negócio de sexo porque é homem ou porque é mulher. O Espírito Santo desce na vida de um homem e desce também na vida de uma mulher. Capacita o homem e capacita também a mulher. O homem prega, a mulher também prega. O homem ora, a mulher também ora. Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. É sobre os filhos, é sobre as filhas. E ele continua dizendo: os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões, aleluia. Não importa a idade, não importa se é criança, não importa se é jovem, se já é velho. O Espírito Santo, irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Ele usa dos mais jovens para os mais velhos. Se acha novo demais, Daniel era novo, mas foi usado lá na Babilônia. Acha que é velho demais para ser usado por Deus? Deus chamou Abraão quando ele já era velho e capacitou ele para fez uma grande promessa na vida dele. Louvado seja o Senhor Jesus. E Joel continua dizendo: até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Não importa a classe social, não importa se é rico, não importa se é pobre, se é patrão ou se é funcionário, diante de Deus todos são libertos, aleluia. Como eu já disse e repito, o Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas, e a promessa era essa, de que ele derramaria o do seu espírito sobre toda a carne. Louvado seja Deus. João capítulo 14, versículo de número 16, Jesus ele está dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, aleluia. Jesus ele estava dizendo: eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou subir, mas eu vou enviar outro que é igual a mim. Eu vou enviar outro que é o meu irmão gêmeo, e ele vai ficar com vocês para sempre, aleluia. Lucas capítulo de número 11, Jesus ele está falando de uma parábola, aleluia. Ele está dizendo que se um filho pedir ao pai um pão, ele não vai dar pedra. Se pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente. Se pedir um ovo, ele não vai dar um escorpião. Aí Jesus ele conclui dizendo: se até os vossos pais que são maus sabem lhe dar boas coisas, imagine o papai do céu, imagine o Pai celestial. E ele conclui no versículo de número 13: o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem, aleluia. Basta pedir ao papai, ele dá o seu Espírito Santo. Ah, João, mas faz tempo que eu peço e não sou batizado, faz tempo que eu peço e nada acontece. Tem dois motivos, irmãos. Pode ser porque falta fé, está pedindo mas não está crendo, aleluia. O outro motivo é porque pede, mas pedes mal. Por que está pedindo? É só para mostrar que sabe falar em línguas? É só para mostrar que sabe que é usado por Deus? Não, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mas é para glorificar o nome do Senhor, é para trabalhar na obra do Senhor, aleluia. Porque quando o Espírito desceu aqui em Atos 2, no versículo de número 11 vai dizer que eles falavam das grandezas de Deus.
Deus. Eles não falavam de si mesmo, porque quem é cheio não fala de si mesmo, fala somente de Deus. Aleluia. Quando para a gente ser cheio do Espírito Santo, irmãos, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que ter a atitude de João Batista, que eu diminua e o Senhor cresça. Aleluia. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Louvado seja Deus. Atos capítulo de número 2, irmãos, que fala da descida do Espírito Santo. É interessante observar o que o Espírito Santo fez na vida destes homens, destas pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar. Aleluia. Porque até então, antes do Pentecostes, os discípulos eles achavam difícil fazer coisas fáceis, mas depois do Pentecostes, eles achavam fácil fazer coisas difíceis. Aleluia. Hernando Dias Lopes vai dizer que antes do Pentecostes, eles se trancavam por causa do medo, mas depois do Pentecostes, os homens tinham que trancar eles por causa da sua coragem de anunciar as boas novas de salvação de Jesus Cristo. Aleluia. Com Atos capítulo de número 2, irmãos, o derramamento do Espírito Santo, o Espírito passou a habitar nas pessoas, e não apenas a vir sobre elas, a sua presença passou a ser permanente, não somente por um momento, por algo temporário, não. Com Atos capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo, irmãos, nós aprendemos que a diferença do como ele agia antes e como ele passou a agir, nós aprendemos que uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é o Espírito Santo nos ter. Nós aprendemos que uma coisa é ter o Espírito Santo presente, mas outra coisa é ter ele como presidente, que nos rege, que comanda, aleluia, que nos dá a direção. Jesus ele vai dizer em João 16:13: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Ele vos guiará. Sabe qual é onde é que nós erramos tanto, irmãos? É que quando nós abraçamos a fé cristã, nós ainda queremos nos guiar, quando na verdade nós temos que deixar o Espírito nos guiar. Aleluia. Sabe por que a gente não cresce, não evolui espiritualmente? É porque a gente insiste em permanecer e tomando as nossas próprias escolhas, quando Deus, Jesus Cristo, já enviou o seu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para nos guiar. Aleluia. A igreja primitiva, irmãos, ela não tinha nada do que nós achamos essencial para os dias de hoje, para alcançar o sucesso. Eles não tinham dinheiro, riquezas. Eles não tinham influência política. Eles não tinham status social e etc, qualquer outra coisa. Tudo aquilo que nós consideramos hoje essencial para alcançar o sucesso, a igreja primitiva não tinha. Mas eles, irmãos, ganharam um grande número de pessoas para Jesus. Eles implantaram inúmeras igrejas. E com o quê? Foi com riqueza? Foi com a ajuda da política? Foi com status social? Não, foi com o poder do Espírito Santo de Deus. E este mesmo poder que capacitou eles naqueles dias, ele se faz presente junto conosco nos dias de hoje, nesta noite, para nos capacitar também. Aleluia. Nós falhamos, irmãos, quando nós confiamos mais nas nossas estratégias do que confiar nos recursos que Deus provê para nós. Aleluia. Enquanto nós tentarmos trabalhar na obra de Deus usando os nossos recursos, nós não vamos crescer. Mas quando nós usarmos os recursos de Deus, nós vamos ver a obra crescer de uma maneira sobrenatural. Não vamos transformar o mundo, irmãos, pela crítica ou pelas nossas boas obras, mas sim com pessoas inflamadas pelo Espírito Santo do Senhor. A obra de Deus, irmãos, ela não avança com base na sabedoria e na força humana, mas ela avança na base do poder do Espírito. Aleluia. E o que eu acho interessante, irmãos, é que nós vemos alguns relances de que está acontecendo um avivamento ali, outro aqui.
Mas muitas igrejas já não sabem mais o que é isso. E na falta de um avivamento, o que é que nós fazemos, irmãos? Quando está faltando um avivamento, quando faz tanto tempo e que a água já não cai sobre a terra seca, o que é que as igrejas têm feito? Aleluia. As igrejas, na falta de um avivamento, irmãos, algumas têm imitado o mundo. Outras, irmãos, têm sido liberal para atrair a população para dentro da igreja. Na falta, irmãos, de um poder autêntico do Espírito Santo, tem produzido um poder sintético, falso, aleluia. Por não ouvir mais um som como de um vento impetuoso do céu, tem aumentado os instrumentos para ver se acontece alguma coisa no nosso meio, aleluia. Na falta, irmãos, do mover de Deus, nós temos colocado o movimento do homem para ver se acontece alguma coisa. Por nós não alcançarmos um avivamento, as igrejas têm colocado entretenimento, aleluia. Louvado seja Deus. E se a igreja, irmãos, não buscar um verdadeiro avivamento, se nós perdermos o fogo do Espírito Santo, o mundo vai pegar fogo do inferno, aleluia. Se nós não nos enchermos do Espírito Santo para sair nas ruas, nos becos, nas comunidades, para arrastar essas pessoas para dentro da igreja, elas vão perecer no fogo do inferno, aleluia. O versículo de número 2, irmão, de Atos, vai dizer que, no versículo 1 diz que ele havia chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí o versículo 2 começa dizendo, e de repente, aleluia, e de repente veio do céu um som. É de repente, irmãos. Nós não sabemos. A única coisa que a igreja pode fazer é orar. A única coisa que a igreja pode fazer é dobrar os seus joelhos, entrar em uma campanha pedindo um avivamento. E nós precisamos estar unidos com um único propósito, aleluia, assim como eles estavam, como mostra no versículo 1. A gente não pode, irmãos, decretar tal dia vai acontecer um avivamento, aleluia. Não é porque hoje é culto de avivamento que hoje vai acontecer um avivamento por causa da nossa boca, não. É se Ele quiser, mas de repente acontece agora. E se de repente no final do culto acontece, e se de repente no próximo domingo acontece, aleluia. É de repente, tem que estar atento, tem que estar na espera, tem que estar na expectativa, orando, porque é de repente, aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele não desceu, irmãos, gotejando de gota em gota, foi de repente, desceu com toda a força, imediatamente, aleluia. Não foi algo parcelado, foi de repente. E eu acho interessante porque em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, quando Paulo ele está falando com a igreja sobre o aparecimento do anticristo, ele vai dizer que o anticristo ele não vai se revelar até que aquele que o detém seja retirado da terra. E aquele que o detém, irmãos, provavelmente seja o Espírito Santo, porque o arrebatamento vai ser no abrir e no piscar de olhos, e o Espírito Santo vai subir junto com a igreja, porque assim como não faz sentido a igreja ficar na terra sem o Espírito Santo, não faz sentido o Espírito Santo ficar na terra sem a igreja, porque o Espírito Santo não foi dado ao mundo, mas sim à igreja do Senhor Jesus. E aí, quando o Espírito Santo subir, ele não vai mais agir na terra? Vai, mas vai agir como ele agia no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento ele agia de uma forma, mas depois de Atos ele passou a agir de uma maneira especial. Então no arrebatamento da igreja, é como se Atos dos Apóstolos capítulo de número 2 fosse revertido. Ele desceu de repente, mas vai subir de repente. Ele desceu de repente, mas vai subir de repente. Aleluia. De repente veio do céu um som, aleluia. Foi um som, irmãos. Não foi um barulho, não foi um show, bagunça, não foi falta de ordem, mas um som. E da onde? Do céu. E de repente veio um som do céu. Foi um acontecimento audível. Foi possível ouvir o barulho que estava acontecendo da descida do Espírito Santo. Foi um som audível que atraiu a multidão que estava por perto, aleluia. E como era esse som? Eles não sabiam. Não deu para distinguir, porque eles nunca haviam escutado esse som, porque não era da terra, era do céu. E aí, como é que eu vou escrever aqui, Lucas? Aí os que estavam lá disseram, Lucas, me pareceu, foi semelhante,
foi como o som de um vento veemente e impetuoso. Eu nunca ouvi um som daquele, Lucas, mas escreve aí, pareceu com um vento forte. Aleluia. Aí Lucas foi lá e escreveu: como um vento impetuoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. E o vento, irmãos, é símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Assim como o vento, irmãos, ele é livre, o Espírito Santo, ele sopra para onde ele quer, quando ele quer. Aleluia. Da forma que ele quer, em quem ele quer. Ele distribui os seus dons para quem ele quiser, quando ele quer e da forma que ele quer. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele sopra na igreja, mas não somente na igreja. Ele sopra nas ruas, ele sopra nas comunidades. Aleluia. Por onde a igreja estiver passando e pregando o evangelho, quando ele quiser, ele sopra. Aleluia. Não é somente dentro da igreja, não. Louvado seja Deus. Os homens, irmãos, podem até medir a velocidade do vento, mas ainda não conseguiu controlar o vento. Os homens criaram barcos a velas, criaram a energia eólica, mas não conseguem controlar o vento. Assim também nós não conseguimos controlar o Espírito Santo, porque ele tem vontade. Louvado seja Deus. Aleluia. Assim é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Aleluia, irmãos. O fogo também é símbolo do Espírito Santo. Aleluia. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles todos foram cheios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, ele é fogo consumidor, irmãos. A sua palavra é fogo, e o fogo ilumina, purifica, o fogo aquece, se alastra. Louvado seja Deus. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus não pode ser fria. Nós temos que estar inflamados, porque se Deus é fogo, a sua palavra é fogo, o Espírito é fogo, a igreja tem que ser uma fogueira também. Aleluia. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A nossa língua pode ser abrasada pelo céu, mas segundo Tiago, capítulo de número 3, pode ser inflamada pelo inferno. E nós devemos guardar a nossa língua, ter sabedoria, para não deixar ela ser inflamada pelo inferno, mas sim somente abrasadas pelo céu. Lucas, ele escreve, irmãos, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Em Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 2, Deus, ele se revela a Moisés por meio de uma sarça ardente. Aleluia. Era comum uma sarça pegar fogo no deserto, mas o que chama a atenção de Moisés é ela pegar fogo e não se consumir. No Sinai, irmãos, a lei foi entregue a Moisés por meio do fogo. No Carmelo, o texto que o pastor Joaci leu aqui, aleluia, Elias orou e Deus respondeu com fogo. Aleluia. Eu quero chamar a atenção da igreja. O que foi, como foi que eles viram? Foram línguas repartidas como que de fogo. Lá no Monte Carmelo, quando Elias ora e o fogo cai, diz que o fogo lambeu a água que estava no rego, porque é línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. Ezequiel capítulo 1 teve a missão confirmada por uma visão de brasas de fogo. Isaías teve os seus lábios purificados, aleluia, por uma tenaz, que onde o serafim pegou no altar e colocou nos lábios de Isaías para purificar. Salmo 104, verso de número 4: faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros labaredas de fogo. Aleluia. Até então, o que foi que os discípulos viram, irmãos? Eles ouviram um som como de um vento veemente impetuoso, e viram línguas sendo repartidas como que de fogo. Vento e fogo gera labaredas de fogo. Aleluia. Eles viram línguas repartidas. Aleluia. Era como se Deus, irmãos, tivesse: isso aqui é para aquele, isso aqui é para aquele. Repartidas. Tem para todo mundo. Deus repartiu e não vai faltar para ninguém. Aleluia. Foram repartidas pelo próprio Deus, e ninguém precisa pedir azeite emprestado a ninguém.
Nós não devemos agir como aquelas viúvas loucas que saiu atrás de azeite pedindo emprestado, porque Deus repartiu. E cada um pode ter a sua experiência pessoal com Deus. Cada um tem uma coisa a receber do Espírito Santo, um talento, um dom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O Espírito Santo é pleno e é pessoal, irmãos. Ele desce sobre cada um individualmente. Cada um vive sua própria experiência. Números, capítulo de número 11, aleluia. Lá vai contar a passagem, irmãos, que Moisés, numa conversa com Deus, ele vai dizer: Senhor, o fardo está muito grande, o povo é grande só para mim cuidar. Então Deus diz: Moisés, junta 70 homens, 70 anciãos, porque eu vou pegar do teu espírito e vou repartir para cada um deles, para te ajudarem na obra, aleluia. Moisés segue o conselho de Deus, chama os 70 anciãos, e aí Deus tira do espírito de Moisés e reparte para os 70 que estavam lá. Está escrito na Bíblia que eles começaram a profetizar, aleluia. Mas também diz que eles profetizaram naquela hora e nunca mais profetizaram. Mas havia 2 homens que estavam no arraial e começaram a profetizar e não paravam. Aí chegou um homem lá em Moisés e disse: aqueles 2 homens estão profetizando e não param. Aí Josué disse, aleluia: Senhor Moisés, peça para que eles param, aleluia. Aí Moisés diz exatamente no versículo de número 29: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles, aleluia. Olha o desejo de Moisés: quem dera que todo o povo do Senhor profetizasse. Quem dera que o Senhor pegasse do seu espírito e saísse compartilhando com o seu povo, aleluia, louvado seja Deus. Esse era o desejo que estava no coração de Moisés, aleluia. Ele tinha Moisés, ele era cheio, irmãos, mas ele queria que os outros também fossem cheios, aleluia. Era um desejo no coração de Moisés. Mas eu imagino Deus lá de cima: Moisés, esse desejo que está no teu coração já existe no meu há muito tempo. Moisés, esse desejo que está no teu coração você não sabe, mas já tem dia, data e hora para acontecer. Tem capítulo e versículo, Atos capítulo de número 2, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar quando de repente, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Escuta, meus irmãos, escuta. Moisés desejou, Joel profetizou, Jesus clamou, Deus agendou, cumpriu, e o Espírito Santo desceu, e Ele continua batizando o seu povo com o Espírito Santo, aleluia. Ele continua renovando, avivando, porque nós não estamos sozinhos. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele desceu, Ele está no nosso meio, e Ele renova, Ele batiza, e quem fala em línguas pode falar, aleluia. Sabe o que é que Moisés estava dizendo? Se todo o povo profetizasse. Não é normal quando dentro da igreja não tem profetas, não tem revelação, não tem sonhos, aleluia. O que é natural é o povo profetizar, falar em línguas, ter visões, revelações. Isso é o que é normal, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ver, irmãos, lendo Atos capítulo de número 2, o contraste que há com a torre de Babel, aleluia. Porque em Babel houve dispersão do povo, mas em Pentecostes houve ajuntamento, aleluia. Em Babel as pessoas não conseguiam entender-se, mas em Pentecostes ouviram e compreenderam, aleluia. A torre de Babel foi criada, levantada para exaltar o homem,
e celebrar o seu próprio nome. Mas em Pentecostes, aleluia, quando aqueles homens foram cheios, eles só sabiam falar das grandezas de Deus, eles só sabiam louvar a Deus, aleluia. Em Babel, irmãos, o homem ele quis subir de uma forma orgulhosa, mas em Pentecostes o Espírito humildemente desceu sobre a terra, aleluia. Eu vou repetir: em Babel o homem de uma forma orgulhosa e soberba tentou subir ao céu, mas em Atos 2 o Espírito humildemente desceu à terra, aleluia. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós temos que parar de nos acostumar com esse raso, aleluia. Nós temos que querer mais de Deus. Nós temos que querer mais de Deus, aleluia. E para que o Espírito Santo desça, irmãos, para nos capacitar, a igreja tem que descer também na humilhação, no arrependimento. Nós temos que descer em oração, aleluia. Jesus disse, irmãos: eu vou subir, mas eu vou enviar o outro Consolador. Sabe por que tem gente, irmãos, que não experimenta o consolo do Espírito Santo? É porque só experimenta o Consolador quem precisa de consolo. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Temos que aprender a pedir, mas pedir com fé, pedir com lágrimas, chorar: Senhor, viva a tua obra. Senhor, faz de novo no nosso meio, como o Senhor fez naqueles dias. Como o Senhor usou Pedro, Paulo e João, me usa nesta terra. Ele vai usar os pequenos, os que não têm nome, os servos, os filhos, as filhas. Não importa, irmãos, porque o Espírito desceu sobre toda a carne, aleluia. Tem que chorar, tem que chorar. Perdoa-me pelos meus pecados e aviva, Senhor, porque eu não quero sair da tua presença e nem da tua casa, aleluia. Tem que chorar, aleluia, tem que chorar. Glória a Deus, aleluia. Só precisa de consolo quem chora. O Consolador só vem para quem chora, para quem precisa de consolo. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo de número 2, irmãos. Do versículo 1 ao 4, somente esses 4 versículos que nós lemos. Lucas, quando estava escrevendo, pegando os relatos, ele vai dizer que foi possível ouvir um som do céu. Teve um som, aleluia. E diz que eles foram cheios. Foi possível sentir um poder, aleluia. Foram vistas, foi possível ver, louvado seja Deus. E eles falaram em uma nova língua, aleluia. Havia uma língua para se falar. Portanto, com Atos capítulo de número 2, nós aprendemos o que é um avivamento. Avivamento é um som para se ouvir, é um poder para se sentir. Avivamento, irmãos, é um sinal para se ver e uma língua para se falar. E esse é o verdadeiro avivamento que nós devemos buscar, aleluia. Que os irmãos fiquem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, irmãos, que hoje é noite de renovo, que hoje é noite de batismo no Espírito Santo de Deus. E não é por causa de nenhum dos que estão aqui em cima, mas é somente por causa dele, de Jesus Cristo. Só por causa do Deus Pai, aleluia. Só por causa da presença do Espírito Santo que parei aqui no nosso meio nesta noite, aleluia. Louvado seja Deus. Aquele ano vai louvar ao Senhor, irmãos, e em seguida nós vamos orar. Aqueles que quiserem vir na frente para receber oração, aqueles que querem experimentar, irmãos, um poder celestial, aleluia. Aqueles que querem ser revestidos de poder porque é necessário para trabalhar na obra do Senhor. Aqueles que estão frios espiritualmente, louvado seja Deus. Não, mas venha com fé, venha crendo, louvado seja o nome de Deus.
Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Louve ao Senhor agora e Ele, aleluia. Aleluia. Diga, vem Jesus. Vamos falar das grandezas de Deus, Nós louvar a Ele. estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do Céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, ó Pai. Tira toda incredulidade do coração, aleluia. Arranca essa incredulidade agora deste coração, ó Pai. O Teu Espírito Santo é como o vento, vai derrubar as barreiras, as defesas agora, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, vem parear aqui sobre nós, ó Pai amado, aleluia. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do Céu, Tua Jesus está presente aqui, irmãos. Jesus quer batizar crente com o Espírito Santo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Abra o seu coração. Abra o seu coração para Deus nessa noite. Adore o Senhor. Glorifique o seu nome. Aleluia. Não é pelas nossas obras, nossos méritos, não. É coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo, é coisa do céu. Não depende nada aqui da terra. Não pense que as suas falhas vão impedir de você ser batizado pelo Espírito Santo. Você é servo de Deus, é servo do Senhor. Foi Ele que te resgatou, perdoou os teus pecados. Você está perdoado por Jesus, é o ovelha do Senhor. Ele quer batizar você nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui. Aquele que foi derramado ali, desceu. Aleluia. Lá onde os apóstolos estavam, reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, clamando. E o Senhor desceu o seu Espírito, eles repartidos como que de fogo. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui para fazer isso acontecer com o seu povo. Com nós que aqui estamos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente em nome de Jesus. Os que não são batizados com o Espírito Santo querem receber, falar língua pela primeira vez, vem aqui para frente em nome de Jesus. Nós vamos orar para Ele batizar você com o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Aleluia, está aqui a Isabela. Vem aqui, Isabela. Jesus vai batizar você com o Espírito Santo aqui nessa noite. Quem não é batizado com o Espírito Santo e quer receber o batismo com o Espírito Santo, vem aqui, nós vamos orar. Vamos orar, clamar a Deus. Não é nós que fazemos isso aqui. É Jesus, é o Senhor Jesus. Nós só clamamos e acreditamos. O nosso Deus não falha, é poderoso. Aleluia. Ele quer batizar você com o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar aqui agora em nome do Senhor Jesus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Jesus, estamos aqui, meu Pai, ó Deus, no culto de avivamento, Senhor, e a Tua palavra foi entregada nessa noite, com detalhe, com muita sabedoria. O Senhor nos deu uma palavra que deu para nós entender, meu Pai, até aquela pessoa, Deus, que não tem nenhuma cultura, foi capaz de compreender a Tua palavra nesta noite, Senhor da glória. E agora, meu Pai, nós convidamos pessoas que acreditam para vir aqui para frente do altar. E está aqui uma jovem, Senhor, e o Senhor sabe que nos últimos dias o diabo tem pegado os jovens, Senhor, e tem levado para o mundo das drogas, para o crime, para as coisas erradas, Senhor da glória. Ó Deus, mas tem aqui uma jovem, Senhor, que em meio às lutas, em um mundo tão rebelde, tão cruel como que nós vivemos, ela tem aqui a coragem, meu Pai, de vir aqui na frente para ser batizada com o Espírito Santo. Meu Deus, e eu não acredito, meu Senhor, que o Senhor vai deixar ela sair daqui sem ser tocada pelo Teu Santo Espírito. Jesus, é hoje, aqui agora, é hoje e agora que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo, vai batizar aqui com o Espírito Santo, o Senhor vai batizar aqui agora com o Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, batiza, Senhor, o batismo com o Espírito Santo é poder. Eu ouvi o Teu servo pregar aqui nessa noite, que antes dele ser batizado, Senhor, eles ficaram com medo e se trancaram, mas depois de batizado, tiveram que trancar por causa da sua coragem. O batismo do Espírito Santo dá coragem, o batismo com o Espírito Santo dá poder, o batismo com o Espírito Santo dá graça, o batismo com o Espírito Santo dá força para expulsar demônio, dá poder para repreender o mal, dá poder para ressuscitar os mortos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aqui é uma jovem que está fugindo do mundo para Te servir, está fugindo. Batiza, Senhor Jesus Cristo, derrama o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Os jovens vão profetizar, vão sonhar, os velhos vão ter visões, aleluia. Está batizando com o Espírito Santo. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Meu Deus, porque eu não acredito, meu Pai, que é um mundo desse cruel. Quando alguém decide vir aqui para ser batizado, eu sei que o Senhor não nega, eu sei que o Senhor não nega. Batiza aqui agora. Queremos ver, meu Pai, a Tua filha ser batizada com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba os dons, receba a dor, receba a dor. Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jesus, 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 Tu és fiel, Tu és fiel, Jesus, Jesus, Tu és fiel. Receba o dom de Deus agora. Fala língua em nome de Jesus. Fala mistério com o Senhor. É Jesus batizando com o Espírito Santo. É Jesus batizando com o Espírito Santo. É Jesus batizando com o Espírito Santo. O diabo não tem mais autoridade aqui. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É Jesus, dá poder, dá poder, dá poder. Dá poder, Jesus. Quem crê, quem crê, quem crê, vai receber agora. Quem crê vai receber agora. Aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Jesus é o Teu povo, meu Pai. Atrai a procura de poder, meu Deus, para resistir o mal, para resistir as obras da carne, para resistir, meu Deus, oh Deus, o que o diabo oferece através do mundo. Aleluia. Para manavacianda na isterrecima e necaste remanas. Riteflastianda nai. Rimai ne ressuando nai fastecaste manahá. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Irmãos, oh Deus tremendo, oh Deus tremendo, oh Deus tremendo, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a graça do Senhor. O Espírito Santo está aqui. Ah, meu Deus, oh glória. Jesus, Aleluia!
Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Profetiza, Pode falar língua, irmão, pode falar língua. Profetiza, Gente batizado com o Espírito línguas. Santo, fala Aleluia. língua estranha. Pode gritar em língua estranha. Seja É a renovado noiva nessa conversando mistério com o noivo. Aleluia. Eu acho interessante essa linguagem bíblica. Quando compara a igreja com a noiva e Jesus com o noivo, e tem assunto. Quando os noivos, quando as pessoas estão preparando-se para casar, tem assunto que nem o pai, nem a mãe, ninguém da família sabe, mas só os noivos conhecem e conversam. Assim é Jesus com a igreja. Pode falar mistério com o Senhor, pode falar língua estranha, pode agora você pode falar língua estranha, em nome de Jesus. Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. É, irmãos, é assim que eu creio, foi assim que eu ouvi a palavra do começo ao fim, mostrando que a igreja pode receber, o crente pode receber, e não é por causa dos méritos humanos, é por causa do Senhor Jesus, é por causa do nosso Deus, é por causa do perdão de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, 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 aleluia. É, irmãos, o mundo é cruel, pode gritar. Eu ouvi aqui o evangelista dizendo assim: precisa chorar, aleluia. Receber batismo do Espírito Santo tem que chorar. Jesus me batiza, eu quero falar língua, Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. A Isabel está batizada com o Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Irmãos, é interessante demais a obra de Deus. Eu estava aqui assentado quando eu estava ouvindo a palavra é boa, irmão. A palavra bem explicada, bem detalhada. E eu sabia que Jesus ia batizar alguém com o Espírito Santo aqui. Sabe por quê? Porque na hora que o evangelista João Marcos estava pregando, Jesus começou a mostrar umas coisas muito bonitas aqui no meio da igreja. Agora, o maravilhoso a coisa que me admirou muito é que o que Jesus mostrava aqui não existia. Essa parede aqui da casa do pastor Márcio não existia. Não estou dizendo que é porque não vai existir. Eu quero que os irmãos entendam. Eu estou aqui admirado, é a visão. Jesus me mostra a visão, e para mostrar e para mim ter certeza que é visão, aí ele faz essas coisas. Eu já mostrei muitas vezes aqui para os irmãos visão. Então essa visão, para me ter certeza que era uma visão, é que nessa visão não tinha a casa do pastor. E aonde é a casa do pastor tinha uma árvore, mais uma árvore tão linda que ela não é da terra. A árvore não é da terra, essa árvore que eu vi. Ela não é da terra. Porque as coisas que começou a brotar, sair dessa árvore, eram as coisas muito maravilhosas, irmãos. Glória a Deus. As raízes dela não estavam no chão. Não estavam no chão. Aqui, a igreja, tudo do mesmo jeito. A única coisa que não tinha aqui na visão era a casa do pastor, porque na casa do pastor estava essa árvore, muito maravilhosa. E eu fiquei aqui assentado, vendo essa visão, e o evangelista pregando, palavras maravilhosas, e de repente surgiu aqui nesse púlpito um prato lindo demais. Aí quando esse prato surgiu da árvore, eu não entendi absolutamente nada, só foi tudo muito bonito, mas eu não entendi nada. Mas quando esse prato surgiu aqui no altar de Jesus, agora desse prato aí eu quero pelo menos saber o que é. Jesus disse assim: eu vou batizar com o Espírito Santo hoje. Glória a Deus. Jesus disse: eu vou batizar hoje. E eu tinha certeza que Jesus ia batizar. Quando a Isabela chegou aqui, é ela que veio para Jesus batizar. Mas se tivesse vindo mais que não é batizado, Jesus tinha batizado aqui com o Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus tinha batizado com o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos, aleluia. Quer dizer para essas irmãs, continue na presença de Deus. Pode continuar na presença de Deus, que Deus tem coisa grande para vocês. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Jesus é bom, Jesus é bom. Não entendi nada dessa visão aqui. Eu acho que Jesus queria só que eu deixasse de ser incrédulo, né? Mostrou algumas coisinhas do céu para me quebrantar o meu coração. Acho que foi isso, irmãos. Porque na hora do prato aqui, aí Jesus disse assim: vou batizar. Não tenha medo de pedir, porque eu vou batizar com o Espírito Santo. Na hora do prato. Aí eu fiquei observando assim, era como que o João Marcos, naquela mensagem, tivesse distribuindo alimento. Não tinha nada no prato, foi só o meu pensamento. Eu acho que esse
prato aí é porque o João Marcos está distribuindo alimento pro povo aí. Aí eu disse, Jesus, o que é esse prato? Quer dizer o que? Um prato muito bonito aqui em cima. Ele disse assim, é que eu vou batizar hoje. Não tem medo de pedir, não. Aí eu fiquei pensando assim, mas quem vai orar? O João, presta atenção. Mas quem vai orar é o João Marcos. Quem vai orar é o João Marcos. Ele é o pregador, finalizar o culto. Aí né, o João Marcos levantou aqui e disse assim no meu ouvido, pastor, ore. Aí diga, Jesus. Jesus disse que eu não tivesse medo de pedir, que o Senhor ia batizar hoje, então pronto. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, glória a Deus, glória a Jesus, vale glória a mais que irmão, crente batizado com o Espírito Santo não tenha medo de falar língua estranha, pode falar. Crente que não é batizado com o Espírito Santo não tenha medo de vir aqui na frente para ser batizado. E uma outra coisa, se você vier aqui e não for batizado, não tenha medo de vir outra vez. E se vier outra vez e não for batizado, não tenha medo de continuar vivo. Foi assim que aconteceu comigo. E quando Jesus me batizou com o Espírito Santo foi tão fácil. Essa chama não se apaga, não. Eu estava ajoelhado e o interessante é que eu saltava de joelho, mas eu não sentia essa chama o não se chão apaga e no não meu se joelho. apagará. Glória a Deus. Essa chama não É se muito bom apaga ser e não se batizado com o Espírito apagará. Amém? Nós vamos terminar o culto nessa noite, em nome de Jesus. E nós queríamos orar por alguém reconciliando-se ou aceitando Jesus como Salvador, para fazer parte desse povo. Cadê o Celso? Celso é um jovem, viu, irmãos? É um menino que sempre a gente ouve falar que ele é um menino bom. Lá está ele ali, ó, Celso. Está desviado ou nunca foi crente? Afastado. Já foi crente? Rapaz, ninguém se afasta de coisa boa, não. A gente se afasta de coisa ruim, rapaz. Jesus é bom. O mundão que a gente vive aí é um mundo tão perigoso. Ele tem tantas armas para pegar principalmente os jovens e destruir o futuro. Quantos jovens a gente vê a vida ceifada na flor da idade, nem desfrutou a vida, o diabo já foi lá e cessou a vida, a alma dele. Então o jovem que na atualidade tem a oportunidade para servir a Deus, não deixe passar. Não deixe passar. Eu admiro demais essa menina aqui, a Isabelle. As outras irmãs, a Júlia também, outras jovens, muitos jovens. Eu admiro demais o João Marcos, aí um menino novo desse daqui. Sabedoria que ele tem para pregar. Isso eu admiro demais, irmãos, no mundo como esse que a gente vive, que o diabo tem pegado as pessoas, os jovens tem levado para as drogas, para o crime, para as misérias do mundo, viu? Esse é o mundo que a gente vive, certo? Então você está diante de uma grande oportunidade para se reconciliar com o Senhor Jesus, viu? Se quiser, você vem aqui na frente, a gente ora em nome de Jesus. Aí você vai fazer parte dos jovens da igreja. E junto com a gente sempre que vier, você querendo vir, a gente dá um jeito para você estar com a gente aqui em nome de Jesus. Amém? Tá tudo bem aí? Cadê essa menina? Já aceitou? Não é crente ainda. E a cabeça continua assim ou é assim? Glória a Deus. Porque vai ter um dia que a gente vai se encontrar com o Senhor. Aí essas vezinhas que a gente faz assim, a gente via. Posso ir contigo pro céu, Jesus? E ele fazia assim pra gente, do mesmo jeito que ele fazia. Aí quando a gente faz assim, a coisa é melhor. Certo? Glória a Deus. Quer reconciliar, Celso? Depois, mais na frente. Muito bem. Vamos orar, pastor Márcio.